Dando continuidade ao seminário Israel Antiga e Moderna, nós paramos nesse slide aí, no último vídeo. Vamos então para o próximo. E agora nós vamos começar a analisar um pouco melhor a questão do Espírito Santo nas Escrituras e depois também nos testemunhos. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. E o Deus Espírito Santo? Vocês percebem que está entre aspas. E o Deus Espírito Santo? Vamos analisar essa questão. Um dos textos mais usados aí para mostrar, tentar provar que o Espírito Santo é Deus, é uma terceira pessoa, podemos dizer assim, é Atos 5, 3 a 4. Eu coloquei na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui o que é que os defensores aí do dogma da Trindade, da doutrina do Deus Espírito Santo dizem? Eles dizem aqui, não mentisses para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí eles falam, tá vendo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E é de fato. O Espírito Santo é Deus. Mas aqui esse texto ele está dizendo que é uma terceira pessoa, o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Aqui está chamando o Espírito Santo de Deus e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, porque Deus é Espírito. Diz lá em João 4, verso 20 a 23, ali no contexto da mulher samaritana, Jesus disse, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, se Deus é Santo, e Ele é Espírito, Deus é um Espírito Santo. O Pai é um Espírito Santo. Cristo é um Espírito Santo. Porque são seres espirituais. Correto? Então, esse texto aqui ele não pode ser usado para tentar provar a doutrina do Deus Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Vamos ver o que a irmã White diz a respeito desse texto. Os apóstolos encontraram na igreja os que professavam piedade, ao mesmo tempo em que secretamente acariciavam a iniquidade. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, pretendendo fazer sacrifício total a Deus, quando cobiçosamente estavam retendo uma parte para si. O Espírito da Verdade, olha que interessante o que ela diz, o Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o caráter real desses impostores, e os juízos de Deus livraram a igreja dessa detestável mancha em sua pureza. Esta assinalada evidência do discernidor espírito de quem? Olha, meus amados, que interessante. Aqui em cima ela chama de Espírito da Verdade. Aqui ela chama de Espírito de Cristo. Na igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. O Grande Conflito, página 44. Então, meus amados, aquele Espírito Santo que está falando ali em Atos 5, 3 a 4, que é Deus, ali não está se referindo a uma terceira pessoa. Ali é o Espírito da Verdade, que diz lá em João 14, Daqui a pouco vamos analisar mais pormenorizadamente. E ele é chamado de o Espírito de Cristo pela irmã White, aqui nesse texto de O Grande Conflito, página 44. Vamos seguir então para o próximo slide. Vamos ver agora, meus amados, a questão do outro Consolador. Essa também é uma fonte de embasamento que eles usam para afirmar
Aqui ele é uma outra pessoa, né? Então vamos ver o que o texto diz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. Olha, a irmã White havia dito anteriormente, né? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Então, olha que interessante. Vamos começar a analisar agora isso aqui mais detalhadamente. Outro Consolador. A palavra outro significa que Jesus falava de outra pessoa ou pode significar que falava dele mesmo. Vamos entender. Vejamos o exemplo do apóstolo João. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João 18, verso 15. E aí eles veem, não, aqui quando fala outro aqui lá no grego, só se pode aplicar a outra pessoa mesmo. Eles usam tudo quanto é tipo de argumento, né, para enganar. Vamos ver aqui outro texto, né, que fala do outro. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. João 18, verso 16. Nós vamos entender aqui que João ele estava falando dele mesmo, como outro discípulo, né? Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem era o discípulo amado? João, né? E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. João 20, verso 2. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. João 20, verso 3. Olha que interessante. Quantas e quantas vezes o próprio João chama a si mesmo de outro discípulo na narrativa, né? E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João 20, verso 4. Aqui não tinha como ele estar falando de outra pessoa, senão dele mesmo, contando um detalhe tão específico como esse, que ele correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Muito interessante isso aqui, né? Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João 20, verso 8. Dessa forma fica claro que João, o discípulo amado, era o outro discípulo, e que João fala nessas citações dele mesmo, e não de outra pessoa diferente dele. Podemos entender por essas passagens que era prática comum referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Veja o exemplo de Samuel e Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10, verso 6. Então, depois que Samuel profetizasse, ele seria mudado em outro homem, mas deixaria de ser Samuel? Seria uma terceira pessoa? Não. Samuel, não Saul, né? 1 Samuel 10, verso 6. Vamos agora voltar então para a questão do outro Consolador, lá em João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco por quanto tempo? Para sempre. Preste atenção nisso. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 a 17. Para que fique convosco para sempre. Vamos analisar essa parte. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20, parte B. Olha que interessante. Então, quem é esse que ficaria com eles para sempre? O Espírito da Verdade. Vamos analisar agora essa parte aqui, o Espírito da Verdade. Primeiro analisamos essa, para sempre, né? Mateus 28, verso 20. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito da Verdade, vamos ver quem é. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Logo, o Espírito da Verdade é o Espírito
de Cristo. Por isso que a irmã White, lá no texto do Grande Conflito, página 44, né, ela vem chamando o Espírito Santo, o Espírito da verdade, né, de o Espírito de Cristo. Vamos agora analisar essa parte aqui, ó. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos analisar primeiro essa questão aí, ó. Vós o conheceis porque habita convosco. Então vamos lá. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. João 13, 33. Olha que maravilha, meus amados. A própria Escritura. Esse é um verdadeiro estudo bíblico. Porque nós deixamos a própria Escritura responder às nossas questões. Responder para nós quem é o outro Consolador, quem é o Espírito da verdade. Que Jesus falou, vós o conheceis. Os discípulos conheciam uma terceira pessoa? Não, eles conheciam apenas a Jesus. Por quê? Porque ele habitava ali com eles. E aqui Jesus agora, em João 13, 33, antes, né, de falar aquilo, ele diz, ó, filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Tenho-vos dito isso, estando ainda convosco. Então, quem habitava com eles? O próprio Jesus. João 14, 25, mais uma vez ele diz, né? Vamos aqui analisar então, nesse mesmo texto, o vós o conheceis, porque estará em vós. Vamos entender aqui essa questão do estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, verso 18. Como que ele ia voltar? Ele voltou realmente, depois da sua morte, ressurreição, a sua ascensão, ele foi ao céu, né? Receber a aprovação do Pai, do seu sacrifício, e depois ele volta, e ele voltou para eles, soprou sobre eles, né, a sua influência celestial, o seu Espírito Santo. Então, vemos aí o cumprimento disso, né, o estará em vós, né? Ouviste que eu vos digo, vou e volto para junto de vós. João 14, 28. Vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Vamos ver aqui esse estará em vós. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Olha, meus amados, que bênção esse texto. Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, verso 11. Então, o Espírito que esteve em todos os profetas, nos discípulos depois e nos servos de Deus hoje, é o Espírito de Cristo, não uma terceira pessoa, né? Vamos ver mais alguns textos, mais um texto aqui, ó. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. Onde? No homem interior, estará em vós, né? Seu Espírito, Espírito de Jesus Cristo. Para que Cristo, olha que interessante aqui, meus amados, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Efésios 3, 14 a 17. Então, que outro Consolador seria este, senão uma outra maneira de Cristo estar com os discípulos? Não agora mais uma presença física, mas uma presença espiritual. Através da sua onipresença, da onipresença de Cristo. A vinda do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Já lemos, né? Várias vezes. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas aqui é um texto da irmã White. Eu estou lendo aqui o texto porque está no texto dela, né? Porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 a 17. Aí ela continua dizendo, estava Cristo prestes a partir para seu lar nas cortes celestiais. Assegurou, porém, aos discípulos que lhes enviaria o Consolador, que com eles ficaria para sempre. Na guia deste Consolador podem todos confiar implicitamente.
É ele o Espírito de verdade, porém o mundo jamais pode ver nem receber. Cristo queria que seus discípulos compreendessem que não os deixaria órfãos. Não vos deixarei órfãos, declarou ele. Voltarei para vós. João 14, 18. Gloriosa, magnífica promessa de vida eterna. Embora devesse ele ausentar-se, a relação dos discípulos para com ele deveria ser a de filhos para com seus pais. Continua. Vamos ver o que esse texto continua dizendo. As palavras dirigidas aos discípulos vêm até nós por meio de suas palavras. O Consolador é nosso, tanto quanto deles, em todos os tempos e todos os lugares, em todas as tristezas e nas aflições todas. Quando as perspectivas se apresentam escuras e desconcertante o futuro, e nos sentimos desajudados e sós, essas são ocasiões em que o Consolador será enviado em atendimento à oração da fé. Agora olha isso aqui, meus amados. Que precioso! Não existe Consolador como Cristo. Não existe. Qual foi o único que viveu na carne humana, que passou pelas provações que nós passamos, que venceu as tentações, que pode nos consolar no momento de tristeza, porque ele viveu tristezas profundas, a ponto de suar grandes gotas de sangue? O único que pode nos consolar é aquele que passou pela nossa experiência. Um terceiro não passou pela nossa experiência. Não sabe o que nós sofremos. Por isso a irmã White diz, não existe consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Ele se compadece de nossas fraquezas. Seu Espírito, olhem meus amados, não é uma terceira pessoa. Não é o Deus Espírito Santo. Seu Espírito fala ao coração. Podem as circunstâncias separar-nos de nossos amigos. O vasto e turbulento oceano pode rolar entre nós e eles. Embora prevaleça ainda sua sincera amizade, talvez sejam capazes de demonstrá-la, fazendo por nós aquilo que com gratidão haveríamos de receber. O texto continua dizendo: Mas circunstância alguma, nenhuma distância pode separar-nos do Consolador Celestial. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, ele sempre ali está, concedido em lugar de Cristo, para agir por ele. Está sempre à nossa mão direita, para nos falar palavras amáveis e calmas, para apoiar, suster, erguer e animar. Aqui, olha esse pedaço agora. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no coração. A vida de Cristo. Esse Espírito atua em todo aquele que recebe a Cristo. E por meio dele, os que experimentam em si essa habitação do Espírito revelam seus frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Esse texto está na Review and Herald, 26 de outubro de 1897, e você pode encontrá-lo na meditação de 1965, para conhecê-lo, 14 de junho, página 167. Você pode entrar no site oficial dos Escritos da Irmã White, acessar aí essa meditação para conhecê-lo e ler tudo isso aí que eu acabei de ler. Então, meus amados, quem é o nosso Consolador? Não há Consolador como Cristo. Não há. Ele é o outro Consolador, porque agora ele não é um Consolador físico aqui em nosso meio, mas ele assumiu uma outra forma de estar conosco, que é de forma espiritual, a sua influência em nossa mente, em nosso coração. Tá certo, meus amados? Então, no próximo vídeo, a gente continua analisando Jesus como Consolador. Tem mais alguns textos muito importantes a respeito disso. Não deixe de acompanhar. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative as notificações. Dê o like aí para ajudar, tá bom? Compartilha, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês.